Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Pastor Jefferson entrou também. Beleza. Glória a Deus. Já vou fazer uma oração e aí já vou chamar o pastor Jefferson e a Luciana para a gente aproveitar e ganharmos tempo aí. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Nós queremos te agradecer e entregar todo esse dia diante do Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que tudo aquilo que formos tratar aqui, Senhor, tenha a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos guardando. Desde já quero agradecer, Pai, a presença do pastor Jefferson e da sua esposa Luciana. Obrigado, Deus, por esse casal maravilhoso. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, gente. Beleza aí para os que estão entrando aí? Fala, Bispona! Iraci aí, deixa eu chamar aqui o pastor Jefferson. Só aceitar, vamos ver. Aí, Jefferson, que é isso? E aí, irmão? Bom demais da conta aí. Ô, gente, que alegria ter esse casal que é uma bênção, o pastor Jefferson e a Luciana, uma família linda demais. Eles têm três filhas, né? Bendito és tu entre as mulheres, né, Jefferson? Desse jeito. É isso mesmo. Ô, Jefferson e Lu, sem rodeios e delongas, já quero passar para vocês aí. Então, prazer ter vocês aqui. Obrigado, pastor Dourado. Um abraço para você e para toda a sua família, que também nós temos, assim, alta conta, né? Ocupa lugar precioso no nosso coração. Saudade de ter você aqui, viu? Tá fazendo falta. Deixa passar essa pandemia que a gente vai dar uns pulos aí. A Mirelle tá mandando então, um beijo. Ela tá ali cuidando da Eloá ali. Um abraço para a Mirelle, para a Eloá. Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana em Movimento. Eu sou grato a Deus pela oportunidade. Obrigado, pastor Dourado, não é por essa oportunidade. E nós tivemos, como o pastor Dourado disse, um encontro com casais, onde nós abordamos esse tema. Foi um bate-papo com mais outro casal que coordena um curso que nós oferecemos aqui na Igreja Central, que chama CRAU. É um curso de finanças. E nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que nós falamos naquela noite, né? Até porque muitas pessoas entram em endividamento, em dificuldades financeiras, por falta de aplicar alguns princípios que a gente vai ver que eles são bíblicos, que eles estão na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Dizem que quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela, não é? Então, muitas vezes, as pessoas... Então eu vou fazer uma casa sem janela, então, hein? Uma boa saída, né? É uma boa saída. Mas muitas vezes tem sido assim, não é? Muitas vezes quando acaba o dinheiro, porque os casamentos hoje, muitos deles são fortalecidos primeiro na aparência física. Isso é ruim, porque quando acaba a aparência física, então acabou o casamento. Ou então baseado em posses, não é? Porque muitas vezes alguém está buscando uma segurança financeira ali. Ou seja, o que move a se ajuntar são muitas vezes o interesse próprio e não uma doação em favor do outro. Por isso, às vezes a gente vê tantas crises em relacionamentos, porque a motivação, ela está distorcida, não é? Daí uma pesquisa lá nos Estados Unidos falou o seguinte, eles fizeram uma pesquisa no Kansas com 4.500 casais e chegaram ao resultado de que o maior índice de divórcio não é a infidelidade, mas sim as questões financeiras. Os casais têm tabu, muitas vezes, de lidar com isso um com o outro, e quando vai ver, já está num tamanho tal, né? A bola de neve já está num tamanho tal que já não consegue mais lidar com isso e acaba optando pelo divórcio. Então, nos Estados Unidos já está acontecendo, o principal motivo de divórcio é a questão financeira. Aqui no Brasil tem um psicólogo chamado Márcio Aurélio, que ele diz que a principal causa de divórcio aqui no Brasil é a infidelidade. Mas nós precisamos entender que em infidelidade entra, assim, né, aquela irresponsabilidade que os cônjuges têm, às vezes, de não assumir o compromisso do casamento, e aí a gente vê infidelidade afetiva, moral, mas também a infidelidade financeira, que é quando contraem negócios
sem consultar um ao outro. Ou fazem dívidas, ou fazem compras, ou não compartilham quanto ganham, não é? Mas é uma infidelidade financeira. Vale a pena nós entendermos que vários regimes de casamento nós temos hoje, mas o ideal é o regime de comunhão parcial de bens ou até comunhão universal. Muitos casais têm se casado com separação total de bens. O que acontece é o seguinte, isso não é uma aliança, não é? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas se eu me envolvo em dívidas, eu estou complicando o meu cônjuge. Se eu sou infiel, eu não compartilho isso com o meu cônjuge. E aí, uma outra questão que esse psicanalista falou também é com relação à inabilidade das pessoas de lidar com as questões financeiras dentro do relacionamento. Então, a gente vê que nós fazemos aí faculdade, estudamos para uma série de coisas, vamos montando um know-how, né, de conhecimento, mas não existe uma preocupação de compartilhar e de desenvolver um conhecimento de como lidar com o dinheiro, de como lidar com as questões financeiras. E isso vai trazendo algumas complicações, porque quando nós nos casamos, cada um vem de uma família com os seus hábitos, com os seus princípios, e aí vai confrontando. E se você não tem aquele know-how na parte financeira, de saber como lidar com isso, o problema se torna ainda maior, né? Uhum. E hoje a gente precisa compreender que quando nós nos casamos, nós não nos casamos apenas com o nosso cônjuge. Junto vem a sogra, né? Não tem casamento, raras exceções aí, mas raramente, né? Você vai para um casamento sem sogra. Normalmente tem a sogra, tem o sogro, tem cunhados. E na realidade que nós estamos vivendo hoje, também vem outros agregados, porque existem segundo, terceiro, quarto casamento ou uniões estáveis. E aí o que acontece? Vem também a ex-mulher, às vezes filho de um lado ou do outro, ou dos dois, e aí agora um terceiro filho numa nova relação. Aí entra a questão de pensão alimentícia, às vezes, dependendo da situação, a ex-esposa também exige uma pensão, e tudo isso influencia também financeiramente, não é? E cada um de nós temos uma tradição familiar de como lidar com essa questão de dinheiro, né? Por exemplo, Lu, se eu te desse 100 reais hoje, o que você faria com esses 100 reais? Hã? Dá uma chegadinha no cabelo duro, deixar mais... Olha, Lu, pega logo esse 100 aí, hein? Então, já eu sou uma pessoa que eu procuro ser mais precavido. Então, talvez eu deixasse dentro da minha carteira para numa emergência, para uma situação de necessidade, eu eventualmente ali usar esse dinheiro. Ou seja, nós vamos para um casamento, para começar nós somos de sexos diferentes. A mulher, ela funciona diferente do homem, né? O homem, ele não tem a alteração hormonal que uma mulher tem. Por exemplo, a mulher, ela funciona como as 4 estações do ano. Ela tem o seu ciclo. A primeira é a primavera. Tudo são flores, né? Você pode falar o que quiser, ela fica tranquila. Aí vem a segunda estação. Então, primavera, a segunda é verão, que é a estação quente. É onde há o maior número de intimidade conjugal, é o período fértil da mulher. Então, vem o verão. Aí depois vem a terceira estação, que é o outono. Outono já é meia estação, né? O negócio já não está muito legal. A quarta é inverno. Eu não sei como que é na casa de vocês, mas aqui você falou A, entende B, não é por nada, tá chorando, qualquer coisinha tá batendo a porta do armário, e às vezes a gente agora tem que ir juntos, somos sexos diferentes, funcionamos diferentes, e nós temos que caminhar juntos. E aí nós precisamos ter essa compreensão. Por isso, nós estabelecemos 5 tópicos, que são 5 ferramentas de como nós podemos lidar com o dinheiro. E nós estamos chamando de top 5 do relacionamento conjugal, não é? E nós vamos, então, ao nosso top 5, número 1. É o primeiro que nós vamos abordar aqui, que é aliança. O que é a aliança?
Muitas pessoas hoje se casam e, ao invés de viver uma aliança, porque é isso que a Bíblia chama do relacionamento de um homem com uma mulher, muitas vezes as pessoas estão vivendo um contrato. Qual é a diferença entre aliança e contrato? Contrato, nós podemos nos lembrar das transações comerciais. Quando alguém não cumpre uma das cláusulas, se o outro lado não cumpre, esse lado, do lado de cá, está desobrigado de cumprir a sua responsabilidade. Porém, as pessoas vão para o casamento como se fosse um contrato. Talvez até seja do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista de Deus. Dentro do ponto de vista de Deus, casamento é uma aliança. E qual é a diferença de aliança? Aliança, você se entrega de forma sacrificial para que, se aquela outra parte não está cumprindo a responsabilidade dela, você possa auxiliar, como Cristo fez com a sua igreja. Se entrega de forma sacrificial para que o outro seja transformado. Ou seja, dentro do casamento, muitas vezes tem aquele que é mais liberal na forma de gastar. O outro é mais contido. Então, nós precisamos compreender que tem que haver um acordo, não é? Para que nós possamos viver de uma forma muito mais adequada. Nós precisamos compreender que a partir do momento que casamos, na matemática de Deus, 1 mais 1 não são 2, é um só. Porque quando nós agimos fora de aliança, nós vamos prejudicar a nós e também ao nosso cônjuge. Então, quando nós nos casamos, nós precisamos entender que o orçamento é um só. Nós precisamos juntar o que nós ganhamos e ver quais são as nossas despesas para que nós possamos direcionar como nós vamos organizar. Lembrando que, quando nós nos casamos, a gente promete fidelidade em todo o tempo. Na alegria e na tristeza, mas na riqueza e na pobreza, ou seja, até que a morte nos separe. Então, quando acabou o dinheiro, o amor não pode sair pela janela, não é? Porque nós vivemos em uma aliança. Se existe dívida, como nós vamos resolver as nossas dívidas? Então, precisamos compreender que nós somos uma única carne, um só. O sonho e a conquista de um tem que ser do outro, porque as dívidas de um também são dívidas do outro. Tá Ô, Jefferson, então, é isso aí que eu ia falar para você. Você falou dessa questão de ser uma só carne, né? Porque eu acho que o que a gente tem percebido hoje é esse problema do individualismo, né? E não estou falando de características diferentes, porque, como você falou, homem e mulher, nós somos diferentes, fomos criados diferentes, né? E em um casamento, as diferenças são importantes, porque se os dois forem iguais, um está sobrando, na verdade, né? Então, é como trabalhar essa questão do individualismo, né? O que é meu, ou então, isso aqui é seu, não meu, é sua dívida, não minha. Eu acho que o melhor caminho é acordo. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, primeiro, conscientizar que esse é o princípio dado pela palavra e nós precisamos entender que aí fora as pessoas vivem em um reino dividido. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Quando marido e mulher querem independência, deveriam então ter ficado solteiros. Porque dentro do casamento nós precisamos compartilhar todas as questões, inclusive as finanças, não é? Quando nós planejamos e administramos juntos, nós entendemos aquele princípio da casa que é fundamentada na rocha, que é Cristo. Ou seja, os princípios que vão pautar nós que somos cristãos não podem ser esses princípios do mundo. E é tão interessante, pastor Dourado, que essa semana eu li uma reportagem sobre essa questão de administração conjugal. E aí, a pessoa lá num artigo secular, ele disse o seguinte, que hoje, em questões de investimentos, por exemplo, em bolsas de valores, não dá para você investir em 2 CPFs. Então tem que ser uma conta no nome de cada um dos cônjuges. Mas ele diz o seguinte, a conta pode ser separada, mas o acordo tem que ser junto, né? O planejamento, os investimentos precisa ser juntos. Quando nós nos casamos, a Luciana trabalhava fora,
e assim, o que eu ganhava era suficiente para as nossas despesas do dia a dia. Nós entramos num acordo de o meu salário ser para suprir as necessidades do dia a dia da casa. E o que ela ganhava, nós poupávamos, nós retirávamos os dízimos e as ofertas, e nós poupávamos. E isso nos levou à possibilidade de conquista, né? Claro que a gente vivia com o meu orçamento, às vezes de uma forma mais limitada, mas quando nós queríamos viajar, ou trocar o carro, ou fazer algo extra, nós utilizávamos desse dinheiro que era depositado à parte, ou seja, as contas eram administradas separadamente, mas havia um acordo entre nós, havia um compartilhar. Né? Então, isso é a aliança, é sonhar juntos e batalhar juntos. Até porque eu acho que a individualidade, ela entra na questão dos votos da fidelidade. Uhum. Porque quando você é fiel, você compartilha e é transparente com o outro, né? Mas quando você não tem esse princípio de fidelidade, você não assume isso dentro do relacionamento, então você acaba agindo de forma individual. Você vai lidando com as circunstâncias e botando o outro fora das suas decisões, né? E não é isso, a aliança, ela traz esse princípio da transparência, da fidelidade, tudo junto, né? E a Luciana já entrou aqui no top 5 2, que o primeiro é aliança, o segundo é fidelidade. E aí, falando de infidelidade, então a gente tem a infidelidade financeira. Eu vou lidar com o dinheiro como eu quero, o Jefferson vai lidar com o dinheiro dele como ele quer, e cada um vai decidir o que vai comprar, contanto que as contas de casa sejam pagas, nós vamos conversar, e tem muitos casais que até estipulam, né? O aluguel é seu, a luz é minha, a água é sua, a internet é minha. E aí fica com aquilo, bom, a minha despesa é a internet e a água, e o resto gasta sem dar a menor satisfação para o cônjuge, e às vezes assumindo dívidas que o cônjuge às vezes nem sabe. De repente chega um boleto em casa, acontece algum imprevisto, e aí levanta aquele problema, aquele conflito todo dentro do relacionamento, porque um dos dois assumiu uma dívida que não poderia assumir e acabou comprometendo, né, as finanças do casal mais do que deveria. Então, a fidelidade, ela se dá nessa transparência. Só que a fidelidade, ela não é só uma fidelidade com relação moral, ela é uma fidelidade também espiritual. Deus nos garante o seu provimento a nós. Quando ele fala assim, em Mateus 6,33, ele diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali, Deus está dando a promessa dele, o aval dele, dizendo assim, olha, eu vou prover para vocês. Tem aquele outro texto que fala assim, por que vocês estão ansiosos, preocupados, né? Eu não proveio vestimenta para os lírios, os passarinhos não comem. Então, assim, Deus, ele se comprometeu conosco, seus filhos, de trazer o provimento para nós. Mas também, ele espera de nós a nossa fidelidade. Quando ele diz para nós que nós devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, né? Quando nós devemos ser mordomos daquilo que ele nos deu. Então, existe a nossa fidelidade entre casal, mas existe também uma fidelidade que tem um relacionamento com Deus. E essa fidelidade, ela não pode ser individual. Porque se nós somos uma só carne, a minha infidelidade afeta o relacionamento do Jefferson também diante de Deus. Porque a palavra de Deus nos garante que nós somos uma só carne. Então, aquilo que eu fizer vai afetar também a ele. Ô, Lu. Você quer falar alguma coisa, Dora? Legal. Você falou no início sobre essa questão do tabu, né? E aí a gente vê muito a infidelidade só na questão sexual, né? De traição. Exatamente. E agora é interessante esse ponto que vocês estão colocando aí dessa questão da infidelidade quando eu escondo. Jefferson, como pastor, a gente já recebeu pessoas e já tratou pessoas assim, né? Você já teve alguma experiência de tratar alguém que não sabia da finança dos outros? Ou do outro, né? Já recebi casais que às vezes a mulher fala, pastor, não sei nem quanto o meu marido, né, ganha. Ou então, mulheres que gastam muito e escondem do marido, não é? E quando o marido vai descobrir, eles estão com um endividamento enorme, assim, né? E ficam sem possibilidade, às vezes, até de resolver de uma forma imediata aqui. Então, não são raras as vezes. E outra coisa, pastor Dourado, que nós precisamos entender,
é da fidelidade de Deus para conosco. Não é que a forma de se estabelecer a fidelidade de Deus para conosco é quando nós agimos em fidelidade para com Ele. E, às vezes, a gente, no meio evangélico, a gente se preocupa muito com dízimos e ofertas, mas os dízimos e as ofertas, claro que a gente precisa agir em fidelidade, mas demonstra como está o nosso relacionamento de fidelidade em todas as áreas. Porque se eu sou fiel ao meu cônjuge, se eu sou fiel no pagamento das minhas contas, se eu sou fiel, né, quando eu dou a minha palavra e cumpro, tudo isso envolve relacionamento com Deus e, inclusive, dízimos e ofertas. Porque a pessoa que tem dificuldade de agir em fidelidade para com Deus, ele vai ser infiel nas mais diversas áreas. Então, é tão infiel quanto um adúltero, né, porque está adulterando um princípio da palavra de Deus. Logo, fidelidade é resultado de relacionamento com Deus em todas as áreas, não é? E às vezes são coisas simples, que a gente não se atenta. Nós tivemos um caso com a nossa filha, né, amor, que você foi no mercado com ela. Uhum. Isso é fidelidade em pequenas coisas. Já você vai contar para vocês, ele estava no mercado com a nossa caçula. Eu fui no mercado e comprei várias coisas. Minha filha caçula estava sentada na cadeirinha do carrinho, e eu peguei várias coisas e peguei aquelas barrinhas de cereais. E aí ela falou, papai, deixa eu segurar uma. E eu dei para ela segurar, peguei, passei no caixa, passei toda a mercadoria, fui para o estacionamento, coloquei no porta-malas do carro as compras. Quando eu fui descê-la, ela estava com uma barrinha nas mãos. E aí eu me toquei que eu não havia pago aquela barrinha. E agora, né, o que é uma barrinha de cereais para um mercado como o Atacadão? A questão é que aquela barrinha não era minha, eu não paguei por ela. Não vai mudar também aquele valor daquela barrinha, financeiramente falando, não muda nem o meu padrão de vida, nem o padrão do supermercado. Mas a Bíblia diz que se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, Deus não vai confiar as verdadeiras riquezas. Veja que muitas vezes a gente vive numa geração que, para impressionar outros, se contentam de comprar muitos produtos falsificados. Qual é o mal de eu comprar? São vários os males, mas um dos males é quando eu compro, por exemplo, um relógio Rolex falsificado, não é? Eu estou dizendo que eu não creio que Deus pode me dar um original. Então, eu me contento com o falsificado. Mas o que eu preciso? Eu preciso de um relógio bom que me forneça as horas. Então, a gente fica, por conta de status, negociando princípios bíblicos e nós somos infiéis nas pequenas coisas. Aquele vendedor daquele produto falsificado, muitas vezes não pagou, né, royalties, não pagou toda a produção para ter. E mesmo que ele tenha agido, ou o preço não seja justo, não cabe a mim. Eu ajo em fidelidade para com Deus, em fidelidade nas pequenas coisas. E eu gostaria que ficasse bem claro aqui que não é pecado ter dinheiro, não é pecado comprar coisas boas, nada disso é pecado. A questão é quando eu não planejo, eu entro em endividamentos, ajo de forma ilegal, porque eu quero impressionar as pessoas e acabo me complicando, não é? Então, o ponto aqui é fidelidade a Deus. Não é errado ter coisas, né? Nós precisamos entender que nós estamos administrando o que é de Deus, né? O 100% é de Deus. Você voltou, a Cristiane está perguntando aí, você voltou no caixa? Voltei e devolvi, e falei, olha, minha filha levou, eu devolvi a barrinha de cereais. Sabe que tem situações que a gente volta no caixa e o caixa não entende, fica, não, mas pode levar, e a gente fala, não, vamos pagar. Porque é uma questão de fidelidade, nós temos o princípio enraizado e precisamos cumprir ele, né? Na verdade, o que nós estamos compartilhando aqui são experiências nossas, né, daquilo que nós fomos aprendendo e sendo ministrados. Então, eu poderia dar inúmeros exemplos. Por exemplo, as crianças pequenas, eu compro laranja lima, e aí a pessoa pesa por laranja pera. A banana prata por banana nanica, que é mais barato. Então, essas situações, assim, são centavos. Mas é a questão da fidelidade, não é meu. Entendeu? Eu aprendi essa questão da fidelidade nas pequenas coisas. Amém. Eu sou mais provado nessas questões das pequenas coisas. Agora nós vamos então para o número 3. Vamos lá? Comunicação entre o casal. Não é? Bem, a gente tem vivido, essa é a terceira ferramenta que nós temos nos deparado,
E muitas vezes a gente se depara com casais que não dialogam, conversam. Por exemplo, eu estou atendendo um homem, eles estão casados há 12 anos. E aí, dia desses, eu perguntei para ele, qual foi a última vez que você e a sua mulher saíram para jantar juntos? Ele falou assim, nós só saímos para jantar juntos quando nós éramos namorados. Depois de casados, nunca mais nós fizemos isso. E eu disse a ele, olha, então, eu sugiro a você que comece a resgatar isso. Saia um dia para você jantar com a sua mulher. Você vai perceber que vocês estão morando dentro da mesma casa, mas vocês não são amigos, vocês não dialogam. E esse casal está vivendo uma crise financeira, eles estão em endividamento. E aí a gente percebe que eles não estão dialogando. As pesquisas mostram que é mais fácil para os casais conversarem sobre relacionamento sexual do que sobre finanças. Já pensaram nisso? Que interessante, as pessoas têm dificuldade de sentar e planejar o orçamento. Então a gente tem visto situações que estão escondendo a verdadeira situação. Por exemplo, eu atendi casos de homens que investem muito dinheiro nesse esporte de motos caras e compram um equipamento, que a gente sabe que não é barato, escondidos da mulher. Quando a mulher descobre o quanto eles gastam, eu já atendi casais que a mulher chora assim convulsivamente no gabinete pastoral. E o sentimento dela é o mesmo de uma mulher que encontrou o marido traindo a ela, se envolvendo com uma amante. Porque é um adultério para ela. Não há transparência no diálogo. Então há uma tendência do homem, principalmente, esconder essas questões. Mas por que, Jefferson? Por que esse tabu todo que muitas vezes a gente tem de conversar sobre finanças, no relacionamento? Eu acho que os casais, eles são diferentes. Então, a gente vê, às vezes, dentro dos relacionamentos, um que é controlador e outro que gosta de poupar. Esse que é controlador, ele vai querer dominar todas as finanças, não é? E, às vezes, aquele que não poupa, que gosta de gastar, o que vai acontecer? Ele é aquele tipo de pessoa que não planeja. Sabe aquele negócio que gosta de chegar no happy hour e bancar para todo mundo para... Por trás disso está uma insegurança, né? Uhum. A pessoa quer fazer ali relacionamentos, ele quer bancar tudo. E às vezes a mulher, ela é aquela pessoa mais controladora. Então, às vezes num primeiro momento, a pessoa quer poupar ou se poupar de desgastes, de discussão. Só que lá na frente isso vem à tona. Não tem jeito, né? A Bíblia diz que não tem nada que é feito em oculto que não venha a ser revelado. Então, lá na frente vai vir à tona, e às vezes tem pessoas que não conseguem lidar com isso, onde acontecem muitos divórcios. Por isso que as estatísticas estão mostrando isso, né? O alto índice de divórcio. Então, um é controlador, outro gasta demais, um é planejador, o outro é sonhador, não é? Então, se juntar, por exemplo, um sonhador com um planejador, é possível atingir excelentes objetivos. Porque tem gente que planeja e não toma decisões. O outro é sonhador, ele vive naquele mundo da lua. Ele acha que do dia para a noite vai cair do céu um negócio que vai fazer ele se tornar rico. E a história mostra que isso é muito raro, porque receber uma herança grandiosa, são muito poucos que recebem, né? Ganhar na loteria, crente não joga, então é mais improvável ainda. Ou seja, você vai perceber que as pessoas que conquistam são pessoas que planejam, são pessoas que entram nesse equilíbrio, não retém tanto, né? Porque o sonhador, às vezes, ele é impulsivo, ele toma decisões sem planejar. E o outro que planeja demais, às vezes, não toma decisões. Mas se juntar os dois, pode... Tem um livro nas livrarias evangélicas que diz que casais inteligentes enriquecem juntos, porque cada um pode se completar naquilo que o outro é mais vulnerável, né? Então, um ousado com um precavido. A gente vê que homens de negócios normalmente são muito ousados, mas às vezes quando há uma queda, ela é grotesca, né? É difícil às vezes de reparar, porque ele não procurou ver qual é o trajeto para chegar ao fim desse objetivo de forma mais segura. Ô Jefferson,
Rapaz, o assunto tá tão bom, mas olha, que é isso? Só falta 18 minutos para nossa live acabar. Meu Deus do céu. Ai, meu Mas Deus então do aqui, céu. qual é a solução para isso? Se alguns casais aqui que contraíram dívidas, né, de forma precipitada, precisa haver arrependimento de não ter consultado. O pecado foi não consultar o cônjuge, não é? O ideal também é entrar nesse acordo. Então, arrependimento, perdão e acordo. A solução aqui é essa, não é? Restaurar o diálogo, arrependimento, perdão e acordo. Lembre-se disso, né? Vamos para o top 5 dos 5 aqui, a quarta ferramenta. Dívida e planejamento Eita, financeiro. agora que pega. Olha só, quanto a gente falou sobre, né, questão financeira e agora que nós vamos entrar em dívida. Então, a dívida é aquilo que a gente contrai, que muitas vezes nós precisamos pagar. Só que a grande questão hoje é que a gente vê em pesquisas que questão de 90% da população é endividada. 90% da população não compram à vista mais. Elas compram sempre em parcelas. E isso, lógico, a gente tem visto que a mídia motiva isso, né? Compra seu carro, paga daqui 3 meses a entrada, né? Nós vamos te dar um desconto e você... Assim, é aquela questão de sempre pôr na mente que é possível. Só que não é só a forma de ser possível. Você tem que pôr no papel, você tem que planejar isso. Vai caber no meu orçamento? Porque o que a gente tem visto agora é que muitas pessoas têm gastado aquilo que não tem. E até para surpreender quem ela nem conhece. Isso, é verdade. E o marketing tem cumprido a sua finalidade, que é criar necessidade. Então, se você tem um carro 2020, você já está ultrapassado. Nas concessionárias já tem o modelo 2021. Né? Então, nessa questão de querer impressionar, cada vez se envolve mais em dívidas. A gente tem que cuidar, porque a palavra de Deus, ela nos orienta com relação às dívidas. Né? Lá em Romanos 13:8, Paulo fala assim, que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Essa é a dívida que nós temos que ter para o outro. Ô Lu e Jefferson, o que vocês acham, então, que leva uma pessoa a se endividar? Sem falar das questões de catástrofe, de pandemia, que aí tem coisas que fogem do nosso controle, né? Mas do normal. É a falta de orçamento. Muitas vezes a falta do orçamento, de colocar no papel, de entrar em acordo, de conversar, de saber um ao outro qual é o orçamento total da casa, somando, né, os ganhos, e entrar e fazer um orçamento, colocar no papel. Nós vamos gastar, nossa despesa fixa é essa? Sobra. Com o que nós vamos gastar essa sobra? Acho que tem algumas coisas aqui. Primeiro, essa falta de planejamento. As pessoas vão gastando em pequenas coisas que às vezes furam o orçamento. São os lanches, são as pequenas... Chegou, compra, quando pensa... E vai passando o cartão de crédito. Quando pensa que não, já furou o orçamento. A outra questão é a falta de contentamento. Então, às vezes a pessoa precisou financiar um carro, porque ele vai trabalhar com vendas, ele precisa visitar os clientes, e o carro vai se pagar. Mas agora ele quitou um carro que é 1.000, o que ele faz? Ele contrai novas dívidas, ele vai lá, dá aquele de entrada, entra em 1.6, daí 1.8, 2.0. O ponto aqui é que nós precisamos inverter. Hoje as pessoas estão contraindo dívidas, nós precisamos trabalhar com poupança, porque os juros a nosso favor, eles são ingratos. Não está dando nem 1%, mas pelo menos você está ganhando alguma coisa. Só que quando você financia, às vezes de um carro você paga 3, não é? Então o ponto é, será que é necessário mesmo? Porque o carro 1.000, ele vai atender às suas necessidades. Então poupa primeiro, trabalha com a poupança, e você vai pagar menos. Você vai pagar apenas a diferença ali de um carro. Mas os juros, eles vão. Então, claro, nessa situação, você tem que analisar os custos-benefícios. Por exemplo, você está pagando aluguel. Mas, às vezes, se você financiar um apartamento, o valor das prestações vão ser semelhantes ao de um aluguel. Então, não é que você não pode contrair nenhum tipo de dívida, mas nós precisamos analisar. Né? Controle, né? O controle. Tem que ter controle, porque hoje tem muita impulsividade, né? As pessoas são impulsivas, tem a compulsão de querer sempre comprar para satisfazer alguma situação. Ah, eu estou triste, vou comprar. Ah, eu estou assim, vou comprar. Estou feliz, vamos nos regozijar, vamos comprar, né? Então, assim, é aquela questão da compulsão.
corrupção, né? A falta do planejamento, como a gente disse. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma somatória de coisas que nos levam ao endividamento. Outra questão que eu queria tocar muito importante aqui é com relação a fiadores, né? A palavra de Deus nos diz que nós não devemos emprestar, a não ser que nós tenhamos no nosso coração, nós decidamos, se for necessário, dar. Então, se você não tem para dar, é melhor que você não seja fiador. Eu estou dizendo isso porque na minha família, nós quase perdemos a nossa moradia, porque meu pai confiou num amigo super mega confiável na época. E aí o cara simplesmente foi deixando de pagar, e quando o banco chegou na nossa casa para resgatar a nossa casa em troca da dívida, meu pai foi ver quem realmente era a pessoa que ele tinha confiado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia já nos diz que se você for ser fiador de alguém, então que você faça com isso, sabendo que se você tiver que assumir, então você vai dar essa dívida, você vai assumir, e a outra pessoa vai pagar. Né? E vale a pena ainda, Dourado, pensando nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, a Bíblia nos ensina a planejar para o tempo de escassez. Os economistas dizem que a gente deve ter de reserva em poupança de 3 a 6 orçamentos do nosso custo de família, entendeu? Porque a história mostra que, em momentos de crise, a economia sempre foi oscilante no mundo. Às vezes melhor, às vezes pior, não é? A história mostra que quem tem de reserva de 3 a 6 orçamentos, ele nesse período, ele consegue se sair, entendeu? Então, é ideal a gente trabalhar com poupança, lembrando de José no Egito, a história das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, vamos reservar para o tempo da escassez, não é? A Bíblia, ela nos mostra como nós devemos planejar. Amém? E é interessante, Jefferson, essa questão aí, Lu, que não é uma questão é uma questão de tratar a causa. Por exemplo, uma pessoa está em dívida, deve 10 mil reais, né? Sei lá, com várias coisas. Se uma pessoa chegar e toma aqui os 10 mil reais, pague essas dívidas. Aí tudo bem, resolve aquelas, Lu, mas daqui a pouco ele vai adquirir outras. Por quê? Porque não foi tratada essa questão da causa, né? Então, é a febre, não só tomar um remédio para parar a febre, mas tem que cortar, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que me organizar, como você falou, né? Planejar, como José do Egito, né, Jefferson? É isso mesmo. É desenvolver essas características, né, de acordo com a palavra de Deus. É ser contente com tudo aquilo que o Senhor te dá. É não querer ser ou mostrar aquilo que para os outros, né? É você ter em Deus quem é a sua identidade, para que aquilo que você tem, seja pouco ou seja muito, isso não influencie quem você é diante de outras pessoas. Hoje, usar o dinheiro para mostrar quem elas são, né? Então, tudo isso, quando você leva para o Senhor, para a Bíblia, você vai ver que isso tudo coopera com relação às nossas finanças. Bem, a solução para isso é o seguinte: se alguém endividado, primeiro, coloque tudo no papel, veja quais são as dívidas, comece a pagar as menores primeiro, porque isso traz motivação, não contraia novas dívidas, fica com 2 calças e 2 camisetas, lava uma, veste a outra. Porque daí o que acontece? Com a poupança, você consegue ter qualidade de vida. A questão é essa. As pessoas acham que isso vai impressionar, mas o que impressiona é quando você... Porque quando você deve, você se torna refém do outro. Mas quando você quita suas dívidas, isso é libertador, né? Traz tranquilidade. Você tem... Né? A libertação financeira é algo fantástico na vida de qualquer pessoa. Então, quita e comece a gastar aquilo que tem. E aí a gente vai ver que o efeito, ele é contrário. Ou seja, lembrando que 100% do orçamento é de Deus. Será que Deus viveria endividado? Se não, eu preciso mudar a forma de administrar aquilo que Deus tem nos dado. Amém? E se o casal não sabe também, compartilha, né, Jefferson? Porque os dois sentando para conversar e planejando, fica muito mais fácil encontrar uma saída, né? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, admitir, resolver e deixar essa prática do endividamento. E não gastar mais do que ganha, né? Que a gente tem percebido muitas vezes. E talvez até planejar um certo valor do orçamento para poupança, né? Por pequeno que seja, não é? Quando as nossas filhas nasceram,
a gente fez um propósito de abrir uma poupança para cada uma delas, depositando R$ 50 ao mês. É um valor que é pequeno, mas a gente consegue aos poucos. E isso, até elas terem maioridade, vai dar um valor razoável, que pode ajudar numa faculdade, que pode ajudar na aquisição de um carro para se locomover. Então, dá uma qualidade de vida melhor, não é? Se a gente for trabalhando com a poupança, ainda que seja um pouquinho, você acumula um capital razoável. E o tempo está indo, né, pastor Dourado? Eu estou preocupado. Meu Deus, vamos ter que fazer outra, hein? Então, vamos lá ao top 5. Vamos ao top 5? Vamos lá. O top 5 são as verdadeiras riquezas. Quais são as nossas verdadeiras riquezas? Qual é o maior valor que você tem na vida? E aí, eu queria contar com a participação de todos os irmãos e irmãs que estão participando dessa live. Você vai colocar aí no chat quais são as 3 coisas, as 3 situações, os 3 bens, não importa. O que é mais relevante para você? 3 maiores valores da sua vida. Quais são esses valores? Eu quero pedir a todos que vão postando aí, podem começar a postar no chat quais são os maiores valores da sua vida. O que você valoriza, é mais importante, não é, aí dentro dos seus relacionamentos, da sua vida, no seu dia a dia. Quais são as situações ou coisas que você considera ser os maiores valores da sua vida? 3 situações ou 3 coisas que você considera ser os maiores valores da sua vida. Pastor Dourado, eu não estou vendo aparecer aqui ainda. Será que já estão postando aí? É que são tantas prioridades que o pessoal está demorando de... Para decidir. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos participar. Eu quero que vocês coloquem aí os 3 maiores valores da sua vida. Ô, gente, vocês estão ricos aí, estão cheios de posses. Ó, a Mireia. Colocou Deus, família e amigos e irmãos, né? Os amigos que são irmãos. Sabe que outro dia eu participei de uma live com o pastor Chuck Bentley e ele disse o seguinte, que o dinheiro, ele segue pessoas de caráter, não é? E ele diz que em momentos como esses de pandemia, nós precisamos ter amigos, porque com os amigos a gente pode compartilhar as nossas alegrias, mas também as nossas tristezas, e nós podemos nos fortalecer. E aí nós podemos nos lembrar, né, lá de Provérbios 17, diz, em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz um irmão. Pastor Dourado, olha, Deus, família, lar, olha, que mais aí que estão colocando? Saúde, não é? Faltam mais pessoas ainda para postar. Mas, gente, por causa do nosso tempo, nós vamos ter que parar por aqui. Eu vi todas as postagens aqui, enquanto eu falava, eu vi que foram sendo colocados ali. Nenhum dos valores que foram colocados ali são valores financeiros. Todos os valores ali dependem de relacionamento. Então foram colocados Deus, família, saúde, irmãos. Não é? São valores que eles independem realmente de situações financeiras. Ou seja, as estatísticas mostram que as pessoas estão chegando ao final de relacionamentos por problemas financeiros, mas elas estão, talvez, distorcendo quais são os verdadeiros valores. Os nossos maiores valores não dependem necessariamente de dinheiro, ou seja, se nós vivermos uma aliança, se nós procurarmos viver em fidelidade, se nós tivermos planejamento para as nossas dívidas, se nós vivermos, né, nessa transparência, não contraindo dívidas, pelo contrário, quitando, planejando, nós vamos viver de uma forma muito adequada. E aí precisa da comunicação, que é algo que tem morrido nos relacionamentos. Nós precisamos dialogar, conversar e tomar decisões juntos. Se há algo aqui que precisa ser resolvido, eu gostaria que os irmãos, as irmãs aí, quem sabe sentassem com o cônjuge, não é? Conversassem, dialogassem, e procurassem entrar num acordo, resolver essa questão. Pastor Dourado, eu gostaria de orar pelos irmãos da Igreja Presbiteriana do Movimento, mas não sei se o pastor quer fazer alguma aplicação ainda, compartilhar algo. Não, tranquilo, Jefferson. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? O tempo passa muito, muito rápido. Então, até falando aí para a gente continuar na nossa célula no Zoom. Legal.
Aí eu vou convidar vocês, hein? Mas, por favor, Jefferson, encerra esse momento então orando. E aí, se tiver algum tempo para pergunta, a gente abre. Tá bom, vamos lá. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor dá a mim e a Luciana de compartilharmos um pouquinho de princípios que são bíblicos. Obrigado pela vida, Senhor, do pastor Dourado, da Mirelle, da Eloá, dessa família que o Senhor levou como missionários para essa grande cidade. E que o Senhor os tome em poder e autoridade, em unção, discernimento, que em nome de Jesus eles sejam usados e ousados em Ti. Coloco diante de Ti cada um dos discípulos, ó Pai, da Igreja Presbiteriana em Movimento, as suas famílias, seus familiares, todos aqueles que são próximos e ligados a eles, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, levante esses irmãos e irmãs de forma próspera, mas que sejam prósperos dentro dos princípios da Tua palavra. O Senhor repreenda as ciladas do maligno, que tantas vezes vem para destruir as nossas finanças. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, declare a Tua vitória, dando fidelidade em todas as áreas. Pedimos perdão se tantas vezes agimos de forma precipitada. Se não estamos conseguindo nos arrepender, produza arrependimento, Senhor. Ajuda-nos a resolver esses conflitos. Amém. E, Pai, nos ajude, ó Pai, a viver como verdadeiros mordomos, cuidando de forma adequada daquilo que o Senhor tem entregue a nós. E não permita que dívidas ou questões financeiras sejam motivos de divórcio, mas que nós possamos ver cumprindo o ministério que Jesus veio trazer, que é o ministério da reconciliação. Eu declaro a palavra de vitória e de bênção sobre a vida dos meus irmãos e faço na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amém. Ô Jefferson, muito obrigado, tá? Ó, já estão pedindo aí mesmo pelo Zoom aí pra gente discutir mais, se vocês... Né? Vou fazer o convite ao vivo aqui, que fica mais difícil de recusar, né? Nós estamos à disposição. Se pudermos ser bênção, conte conosco. Vocês são bênção demais. Lu, cheiro para você. Lu. Jefferson, obrigado, cara. Deus abençoe vocês. Continue abençoando família, ministério, tá? Que pena que é tão rápido. É um assunto tão, né? Que tem tantas coisas para a gente conversar, falar. Mas muito obrigado aí, tá? Deus abençoe vocês. Oportunidade. Deus abençoe vocês. Amém, amém, amém. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos, gente. Fiquem na paz. Valeu, valeu, Jefferson. Um abraço, querido.